A ideia de que a matéria é constituída por átomos, isto é, por corpúsculos indivisíveis, foi estabelecido lá na Grécia por Leucipo de Mileto e desenvolvido por Demócrito de Abdera. O aparecimento dessas concepções é parte integrante de uma estrutura científica que desde o século VI a.C., com Tales de Mileto, começa a dar os primeiros passos na tentativa de compreender racionalmente o mundo natural. De que o mundo é feito? É a pergunta que orienta os estudos dos primeiros filósofos gregos que começaram a buscar respostas que não mais admitiam conjecturas associadas a mitos, magias e superstições. Olá, meu aluno, olá, minha aluna, aqui é o professor Josemar Ferreira e eu convido a vocês para mais uma aula de Química e na aula de hoje vamos falar sobre o átomo. De acordo com Leucipo e Demócrito, a matéria não é contínua. Ela é constituída de germes eternos, que são minúsculas partículas duras, indestrutíveis e inacessíveis ao olho humano. Por concebê-las como as menores subdivisões possíveis da matéria, elas foram chamadas de átomos. Os átomos de Demócrito são todos feitos da mesma substância, diferem apenas no tamanho, na forma, no movimento e no arranjo geométrico, sendo a diversidade de todas as coisas explicadas por essas diferenças. Deste modo, a maior ou menor rigidez de um sólido está associado ao grau de compactamento dos átomos que ele constitui. Por exemplo, há muito mais espaços vazios entre os átomos de um objeto flexível do que os existentes no corpo rígido. Por esse motivo, esses objetos respondem de formas diferentes quando submetidos à ação da mesma força ou agente deformador. Há uma variação significativa do volume no corpo flexível, mas não na pedra, que mantém a sua forma sempre inalterada. O átomo ele é dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo, por sua vez, é constituído por nêutrons, que têm uma carga neutra. E também existem nesse núcleo prótons, que possuem cargas positivas. A eletrosfera, no entanto, é formada apenas por elétrons, que possuem as cargas negativas. Prótons, nêutrons e elétrons são as partículas subatômicas que formam a estrutura de um átomo. O que diferencia um átomo do outro é a relação estabelecida entre eles. Os elétrons carregados negativamente são as partículas subatômicas mais leves. Os prótons, carregados positivamente, pesam cerca de 1836 vezes mais que os elétrons. Já os nêutrons são os únicos que não possuem carga elétrica e aí por isso eles pesam aproximadamente o mesmo que os prótons. Prótons e nêutrons estão agrupados na parte central do átomo, que é formada pelo núcleo atômico. Por esse motivo, eles também são chamados de núcleons. A energia que mantém os nêutrons ali preso é chamada de energia nuclear. Assim, a parte central do átomo, o núcleo atômico, tem uma carga positiva, na qual quase toda a sua massa está concentrada, enquanto ao redor, na eletrosfera, ao redor desse núcleo atômico, há um certo número de elétrons que estão carregados negativamente. A carga total do núcleo atômico, positivo, é igual à carga negativa de elétrons. Deste modo, a carga elétrica do átomo é neutra. Por quê? Porque a mesma quantidade de carga positiva que existe no núcleo, a quantidade de prótons, é a mesma quantidade de elétrons. Se os prótons possuem cargas positivas e os elétrons possuem cargas negativas, elas vão se anular. Um exemplo, se um átomo tem 15 prótons, ou seja, 15 cargas positivas, e possui 15 elétrons, 15 cargas negativas, se eu for fazer a subtração, vai me dar um zero. Por isso que um átomo é considerado eletricamente neutro.
um pouquinho de história da ciência para vocês entenderem a próxima aula, que vai ser sobre modelos atômicos, né? Então vamos entender um pouquinho da história do átomo, né? O conceito de átomo, ele é muito antigo, né? Lá na Grécia, século VI antes de Cristo, né? Demócrito, então, ele sugere que tudo é feito por átomo e que ele não é vazio. Por causa disso, ele é indivisível, porque, segundo Demócrito, apenas as coisas vazias podem se dividir. Na química, esse conceito átomo foi introduzido por John Dalton no início do século XIX. Com isso, ele explicou em particular a lei dos múltiplos coeficientes de peso. Essa lei diz que se dois elementos formam mais de um composto, as quantidades de um elemento que podem corresponder às mesmas quantidades de outro elemento estão em uma proporção simples, que geralmente é pequena e completa. No início do século XIX, essa teoria e as reações químicas permitiram que a gente determinasse muito mais de perto a relação existente entre a massa do átomo de diferentes elementos químicos. No entanto, ainda não se sabia quão grandes eram essas massas em uma fração de grama. Apenas as suas massas relativas eram conhecidas. Portanto, foi necessário introduzir uma unidade especial que foi chamada massa atômica, que foi inicialmente definida assim, como a massa, pegaram a massa do hidrogênio e dividiram por 12, né? Então essa razão ficou definida como massa atômica. No entanto, no século XIX, a teoria atômica era de particular importância na química orgânica. Através de várias reações químicas, conclusões poderosas foram tiradas sobre a estrutura das moléculas orgânicas e a origem na qual os átomos estão localizados juntos. Quando muito mais tarde as estruturas das moléculas orgânicas também puderam ser estudadas com raio-x, as conclusões feitas pelos químicos mostraram-se corretas na maioria dos casos. Então, ou seja, o que eles já pensavam antes, o raio-x veio só para afirmar ali, né, para dar a certeza. Então, a teoria atômica ela foi rapidamente aceita pelos cientistas, embora ainda houvesse naquela época dúvida, né? Lembrando, eu estou falando do finalzinho do século XIX, né? Somente agora os resultados, né, de estudos de radioatividade e a explicação dos movimentos por um cara chamado Albert Einstein, lá em 1905, finalmente resolveram a disputa e aí permitiram determinar a relação entre a unidade da massa atômica e o grama. Dalton e a comunidade científica, por muito tempo depois, mantiveram o átomo como uma partícula indivisível. No entanto, o estudo da eletrólise, né, para concluir que o átomo pode obter carga elétrica ionizada gradualmente, levou à suposição de que também existem partículas menores que são carregadas eletricamente. E aí eu vou parar nesse momento aqui a nossa aula, porque é a partir dessas partículas menores que podem ser carregadas é que começa a se estudar os modelos atômicos, que é a nossa próxima aula. Beleza, meu aluno? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é o átomo. Convido vocês para a próxima aula e até lá!